Boa noite, meus irmãos e minhas irmãs. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar início ao nosso Evangelho, prece em radiação da noite de hoje. Vamos fazer a abertura. Eu vou ler um trechinho do livro Vinha de Luz, no item 6, Multidões, psicografado pelo Chico Xavier, de Emmanuel. Tenho compaixão da multidão. Os espíritos verdadeiramente educados representam em todos os tempos grandes devedores à multidão. Raros homens, no entanto, compreende esse imperativo das leis espirituais. Em geral, o mordomo das possibilidades terrestres, meramente instruído na cultura do mundo, equiva-se da massa comum, em vez de ajudá-la. Explora-lhe as paixões, mantém-lhe a ignorância e costuma roubar-lhe o ensejo de progresso. Traça leis para que ela pague os impostos mais pesados. Cria guerras de extermínio em que deva concorrer com os mais elevados tributos de sangue. O sacerdócio, organizado quase sempre, impõe-lhe sombras. Enquanto a filosofia e a ciência lhe oferecem sorriso escarnecedores. Em todos os tempos e situações políticas, conta o povo com escassos amigos e adversários em religiões, acima de todas as possibilidades humanas. Entretanto, a multidão dispõe do amigo divino. Jesus prossegue trabalhando. Ele que passou no planeta entre pescadores e proletários, aleijados e cegos, velhos, cansados e mães aflitas. Volta-se para a turba sofredora e alimenta-lhe a esperança, como naquele momento da multiplicação dos pães. Lembra-te, meu amigo, de que és parte grande da multidão terrestre. O Senhor observa o que fazes. Não roube o pão da vida. Procura multiplicá-lo. Então, meu amigo, esse trechinho da Vinha de Luz, Multidões, é que estamos inseridos no mesmo barco, né? Todos nós estamos na mesma caminhada. Então fazemos parte da multidão. E possamos, né, aprender a viver com essa multidão, com essa comunidade, né?
Nós sabemos que nosso irmão Jesus, ele sempre estava com a multidão, né? Pregando as suas mensagens, né? Na distribuição dos peixes, multiplicação dos pães, né? Dos peixes. Então, possamos nos aprimorar com o que nós temos ao nosso redor. Sempre o outro, né? A gente tem que estar ali para ajudá-lo. Então é isso, meus irmãos. Boa noite. Que Jesus nos ampare. Deus nos guie o caminho para que possamos passar com a multidão e elevar-se em acessão ao Pai. Que assim seja. Boa noite, meus irmãos. Que a paz e o amor do amado Mestre Jesus sejam conosco, animando os nossos corações, fortalecendo a nossa fé e nos trazendo essa sensação de estarmos bem mais perto de Deus. Nesse momento, faremos o nosso agradecimento, rogando a Jesus que derrame sobre nós serenidade, para que possamos entender todos os momentos pelos quais nós temos que agradecer. E digamos em uma só voz: querido Jesus, nós te agradecemos pela vida, pela oportunidade de reencarnar, pela oportunidade de viver os momentos felizes dentro da nossa concepção e possível para nós no planeta de provas e expiações. E viver também, Senhor Jesus, queremos te agradecer pelos momentos que chamamos de difíceis. Momentos esses, Senhor Jesus, que nos impulsiona a desenvolver serenidade, resignação e encontrar paz, a paz tão desejada por vós. Queremos te agradecer, Senhor, por esse grupo de evangelho, irmãos que se reúnem motivados pelas vossas palavras, pelos vossos ensinamentos, pelos vossos sentidos morais da vossa passagem aqui na terra. E isso, Senhor, nos ajuda a trabalhar a nossa reforma íntima. Te agradecemos pela família que nós temos a oportunidade de vivenciar, com todos os ensinamentos que essa convivência traz para nós e para o nosso engrandecimento moral. Te agradecemos pelas oportunidades de servir, de amar, de ajudar o próximo. Querido Jesus, por fim, te agradecemos por estarmos aqui mais uma vez nesse momento de evangelho, preces e irradiações do Centro Espírita Cearense. E te pedimos, Senhor Jesus, fica conosco hoje e por todo sempre. Que assim seja. Paz e bem a todos. Boa noite, irmãos, do livro Estude e Viva. Nosso material de lição. Criatura alguma conseguirá partilhar o trabalho de várias comunidades ao mesmo tempo, não obstante a pessoa, por seus atos, influir indiretamente no conjunto da humanidade. Cada um de nós, estejamos encarnados ou desencarnados, em serviço da costa terrestre, vive jungido a um grupo de companheiros
que constituem laços do pretérito ou instrumentos da hora, juntos dos quais somos convidados a educar a vida e o coração para a existência maior. Semelhantes sócios de ideal parecer-nos-ão, às vezes, inadequados para nós, mas é preciso considerar que, provavelmente, no conceito que fazem de nós, nos julgarão também impróprios para eles. Forçosos reconhecer que que são agora o que são, como somos neste momento o que temos sido até hoje. As diretrizes divinas não nos reunirão por acaso uns com os outros. Não dispomos de recurso bastante para conhecer circunstanciadamente os propósitos da justiça real. Sabemos que nos concede o melhor que sejamos capazes de receber para realizarmos o melhor que possamos fazer na hora que passa. Usemos o amor que o Evangelho nos indica, a fim de que se nos reduzam as deficiências recíprocas. Imperioso amá-los, quais se nos fossem familiares queridos. Agradecer aos mais virtuosos o conforto com que nos alimentam a alma e auxiliar os que se nos mostrem menos seguros. Seguir o exemplo dos valorosos no dinamismo construtivo e apoiar os tíbios que tropeçam a cada passo da tarefa a desenvolver. Sentir-lhes os percalços, compartilhar-lhes os regozijos, recolher as inspiração dos que acertam e amparar os que se transviam. Escutar com atenção os que ensinam e ouvir com paciência os que se desequilibram nos labirintos da necessidade. Estimular as mínimas aspirações que entremostrem no rumo da correção, permanecendo justos, para que a fraternidade jamais lisonjeie o mal naqueles que amamos. Saber tocá-los no sentimento, sem converter a sinceridade em censura e sem transformar a bondade em fraqueza, para que não se emarem nas armadilhas da ilusão. Entender que sem eles seríamos quais alunos obrigados à frequência da escola, sem material de lição. Em suma, aceitar o campo da vivência cotidiana como educandário mais digno em que possamos estagiar, provisoriamente internados pela paternidade comum, e do qual não sairemos senão para a repetência das provas. Se não tivermos notas
de aproveitamento que nos recomendem a equipes superiores. Para isso, guardemos por norma a realização de benefícios generalizados, a fim de que a rotina improdutiva não nos detenha à margem, adiando o nosso acesso à verdadeira compreensão. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Boa noite, caro irmão, cara irmã, que Deus te dê a tua paz. O que fazemos aqui? Para que estamos aqui? Precisamos descobrir, entender, aceitar nosso material de lição. A Terra, uma grande escola. E nessa escola temos uma família corporal, sanguínea, uma família espiritual e daí a família universal. Então busquemos vislumbrar em cada uma companheiro de estrada, companheiro de caminhada, em qualquer nível evolutivo que se encontrem, mas companheiro de caminhada. Instrumento que o Pai coloca para aprendermos juntos, para crescermos juntos, para caminharmos na sua direção. Alguns tiveram menos oportunidades que nós, daí apresentam fragilidades maiores. E a nossa incumbência é auxiliá-los para que cresçam, dar-lhes oportunidades para que evoluam, porque com certeza muitos estão à nossa frente com esse mesmo objetivo, amparando-nos para também progredirmos, já que a lei do progresso é fundamental. Então aqui estamos aprendendo, recebendo, que busquemos com boa vontade aprender, com boa vontade repartir. E quando as lições forem bem difíceis, que tenhamos uma fé robusta na aceitação, na compreensão e caminhemos, fazendo o nosso melhor, porque muitos estão na nossa retaguarda, mas muitos estão à nossa frente nos socorrendo. Coragem, muita paz. Vamos começar assim, com essa pequena poesia. Prateando o horizonte, brilham rios fontes numa cascata de luz. No espelho dessas águas, vejo a face luminosa do amor. As ondas vão e vêm, e vão e são como o tempo, luz do divinal querer. Envolvido na letra dessa poesia, vamos mentalizar os nossos irmãos que são assistidos no Centro Espírita Cearense e aos trabalhadores também que tanto necessitam do amparo do Senhor Jesus. Que possa, Senhor, todas essas fontes, essa cascata de luz, envolver a cada um de nós, que tanto precisamos desse amparo, dessa cascata de luz, nos banhando, transformando todos os miasmas em sentimentos bons, sentimentos de amor. Que a paz se faça presente em nossos corações, sempre, e que assim seja. Neste momento, que estamos com o nosso pensamento voltado para o mundo maior, em especial para o nosso Divino Mestre Jesus,
pedindo harmonia e equilíbrio para as famílias do Brasil, extensivo a toda a sociedade brasileira, e que os irmãos desencarnados, durante esta trajetória epidêmica, possam ter a continuidade do amparo, acolhimento amoroso, feito pela espiritualidade encarregada deste socorro, encaminhando-os para as suas novas moradas, onde encontrarão o refazimento de que necessitam. Pedimos em especial pelos nossos irmãos suicidas, para que não lhes falte os primeiros socorros que irão aliviar as suas dores supremas, balsamizando-os com energias dadivosas destes corações amorosos e fraternos. Que possamos pacificar os nossos corações. Que assim seja. Boa noite a todos os irmãos. Agora vamos pedir que as nossas preces sejam dirigidas a todos aqueles que fazem a segurança pelos aplicativos e pelos motoristas de ônibus e aplicativos, pelos que estão em situação de rua, Senhor, e também pelas aqueles que fazem a limpeza e os coveiros, Senhor, que enterram nossos entes queridos, nossos amigos, a qualquer um que parte desta vida, Senhor. Que eles todos possam ser abençoados pelo nosso irmão maior Jesus. Pois toda dor vem e passa, a doença chega e se vai. Cada problema tem a solução adequada ao nosso progresso. Acima de todo mal, permanece sempre o Espírito imortal e o amor de Deus. Ó Deus maior, ilumina todos esses irmãos que citamos agora, que eles possam sentir a cada dia a tua mão amiga, fazendo com que eles possam ter sempre a força, a fé e a coragem de fazer os seus trabalhos melhor a cada dia. Que Deus nos abençoe hoje e durante todo o tempo. Que assim seja, Mestre. Que a tua luz ilumine os seus caminhos. Muita paz. Boa noite, irmãos. Ao Mestre Maior, toda a reverência e gratidão por esse momento. Pai, rogo-te misericórdia e benevolência aos irmãos enfermos necessitados de cura e alívio de suas dores e penitências, irmãos que sofrem em leitos de hospitais e em suas casas. Que tuas bênçãos também, Senhor, venham sobre os trabalhadores da saúde, os médicos, os enfermeiros e as equipes que ali os assistem. Trabalhadores que renunciam tantos momentos junto aos seus familiares para cuidar de enfermos, auxiliando na cura com os seus cuidados e atenção. Para os líderes, Senhor, religiosos, os governantes de cada país, estado e cidade, Senhor, tu possa derramar tuas bênçãos, Senhor, tua misericórdia seja sobre eles, que tu possas proteger e que cada um, Senhor, possa cumprir com suas obrigações de liderança e que suas decisões e seus cuidados sejam favoráveis ao povo que eles cuidam e assistem. Que esses cuidados físicos e espiritualmente sejam, Senhor, tomados, Senhor, decisões com responsabilidade e respeito. E ainda em prece, Senhor, olha para os irmãos e irmãs do nosso querido Ceará, que estão desempregados, sem trabalho, Senhor, que portas possam se abrir e que cada um possa surgir ali a esperança
de dias melhores, que eles possam, Senhor, cumprir com suas necessidades, com seus compromissos e sustentar suas famílias. E que tudo, Senhor, possa se normalizar e que dali cada um tire, ó Deus, aquilo que de melhor vê lhe servir como lição. Que assim seja. Nosso evangelho de hoje é capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, itens 14 e 15. Item 14, caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Entre os verdadeiros discípulos da sua doutrina, deve existir uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se eles se arrependerem. Assim como para vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais merecedores de repreensão, mais culpados do que eles, a quem recusais o perdão e a comiseração, porque muitas vezes eles não conhecem Deus, como vós conheceis, e a eles será pedido muito menos do que a vós. Não julgueis, meus queridos amigos, porque o julgamento que aplicardes vos será aplicado mais severamente ainda, e tereis necessidade de indulgência para com os pecados que incessantemente cometeis. Não sabeis que há muitas ações que o mundo não considera nem como falta leves e que são crimes aos olhos do Deus de pureza? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dás, nem mesmo nas palavras de consolação que acrescenteis a ela. Não é somente isso que Deus exige de vós. A caridade sublime, ensinada por Jesus, consiste também na benevolência concedida sempre e em todas as coisas para com o vosso próximo. Podeis ainda exercer essa sublime virtude com muitas pessoas que não necessitam de esmolas e que as palavras de amor, de consolação e de encorajamento conduzirão ao Senhor. Ainda vos digo que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará sobre a terra. Os homens serão regidos pela lei do Cristo, que será o freio e a esperança, e conduzirá as almas para as moradas bem-aventuradas. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, porque é Deus que deseja que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós, a fim de vos servirem de ensinamento. Brevemente, quando os homens forem levados à praticar a verdadeira lei de Deus, não haverá mais necessidade desses ensinamentos, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados pelos mundos inferiores de acordo com suas tendências. Deveis àqueles de quem eu vos falo o socorro das vossas preces. Essa é a verdadeira caridade. Não deveis dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso extirpá-lo da terra. A morte imposta a ele é muito branda para um ser dessa espécie. Não é assim que deveis falar. Olhai vosso modelo, que é Jesus. Que diria se ele visse esse infeliz ao seu lado? Com certeza o lamentaria, iria considerá-lo como um doente, bem infeliz, e lhe estenderia a mão. Na realidade, não podeis fazer o mesmo, mas pelo menos podeis rezar para ele.
assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar sobre a vossa terra. O arrependimento pode chegar ao seu coração, se fizerdes as vossas orações com fé. Ele é vosso próximo tanto quanto melhor dentre os homens. Sua alma transviada e revoltada foi criada, como a vossa, para se aperfeiçoar. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal, e rogai por ele. Elizabeth de França, Havre, 1862. Caridade para com os inimigos. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo é preciso expor a vida. Mas sabe-se que se esse homem é infeliz e que, se ele escapar, poderá cometer novos crimes, deve-se, malgrado isso, e expor para salvá-lo? Esta é uma questão muito grave e que pode se apresentar naturalmente ao espírito. Responderei segundo meu adiantamento moral. Uma vez que se trata de saber se deve expor a própria vida por um malfeitor, o devotamento é cego. Socorre-se o inimigo. Deve socorrer o inimigo da sociedade. Numa palavra, um malfeitor. Credes que, se somente a morte que se vai arrancar desse infeliz, é talvez a toda a sua vida passada. Por quê? Pensai nisso nesses rápidos instantes que lhe arrebatam os últimos minutos da vida. O homem perdido, talvez sobre a sua vida passada, ou antes, ele se ergue diante dele, a morte, talvez chegue muito cedo para ele. A reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós a quem a ciência espírita esclareceu, lançai-vos, arrancai-o a sua condenação. E então, talvez esse homem que morreria nos últimos instantes se atirará em vossos braços. Todavia, não é preciso perguntar-vos se o fareis ou não, mas ide em seu socorro, porque, salvando-o, obedeceis a esta voz do coração, que vos diz: pode salvá-lo, salve-o. Lamennais, Paris, 1862. O nosso comentário de hoje sobre os itens 14 e 15 do capítulo Amar o Próximo como a si mesmo, ele vem no mesmo segmento e na mesma linha de raciocínio do amar ao próximo. E neste amar ao próximo, numa situação mais especial, que é a caridade para com os criminosos, que na maioria das vezes, pela nossa imperfeição, pela nossa capacidade de querer julgar os outros, não entendemos e condenamos, sem, contudo, compreendermos as situações que levaram o criminoso a cometer o crime, que às vezes não é somente por maldade, por escolha equivocada, mas em alguns casos por situações até de defesa, né? Então, talvez nós tenhamos que sempre analisar com muito cuidado todas as situações que conhecemos, né, em relação aos criminosos. Não julgueis, e ainda o Espírito, né, Elizabeth de França, ainda adverte: não julgueis, meus queridos amigos. Porque com esse mesmo juízo a gente vai ser julgado. E que Deus nos livre, né? Isso acontece a um amigo, a alguém muito querido, que realmente o nosso pensamento seria da mesma forma, né?
E eu me lembro, dentro desse pensamento, que vivemos uma situação dessa, né, em que um parente, um esposo de uma pessoa, parente nossa, bem próxima, cometeu um assassinato a uma parenta nossa também, uma prima de 9 anos de idade, sem querer, sem ter a menor intenção de fazer, né? E a família teve todo o cuidado de não julgar, nem condenar, e assim mesmo, apesar da dor dos pais, que foi imensa, nunca houve nenhum tipo de condenação e nem de julgamento equivocado. Então, essas coisas, elas mexem muito com a gente, mas é preciso que a gente se apoie no Evangelho de Jesus. Se somos cristãos, é preciso compreender determinadas situações, embora elas sejam muito difíceis, né? E o que ele está dizendo é aqui: não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos de Deus, de pureza, mas que o mundo não considera sequer como faltas leves. E aí cometemos tantos desatinos que são mais graves do que o assassinato. Às vezes até são outros tipos de assassinatos, outros tipos de crime, que não mata o corpo, mas mata a alma, né? Com um julgamento equivocado, com uma divulgação equivocada, com um tratamento diferenciado, enfim. Então, a verdadeira caridade, ela não consiste na esmola, mas nestas palavras de compreensão, de consolação, principalmente de compreender o outro, orar pelo outro. Se vendo aquele crime bárbaro que foi cometido com o motorista de aplicativo, e a gente olha para aquelas figuras, né, aqueles nossos irmãos ali, a gente pensa, meu Deus do céu, e a mãe desses delinquentes, né, como não deve estar sofrendo? O que ela gostaria que acontecesse naquela hora? Era a prisão ou a mudança, né? Ou as duas coisas? Então, é preciso a gente ter certa cautela com os nossos julgamentos e lembrar que atrás de um assassino cruel, de um psicopata cruel, tem uma mãe, tem um pai que gerou aquele filho e que com certeza não colocou no mundo para ele delinquir. Mas as circunstâncias, a própria escolha equivocada do espírito, já rebelde de outras vidas, o levou ao mundo do crime. E é sempre bom a gente, que cruel, realmente cruel, um crime cruel. Mas como a gente sabe também que nada acontece por acaso e que a lei de causa e efeito se dá em algumas dessas situações, não somos ninguém para fazermos julgamento, e sim orar por aqueles que de fato delinquiram, né, cometeram esse ato. Então, a fraternidade que deve reinar no nosso globo terrestre é a lei do Cristo. É orar por aqueles que realmente a gente não compreende as suas ações. E no item 15, né, um homem está em perigo de morte, para salvá-lo deve-se expor a própria vida. Mas sabe-se que é um malvado e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, arriscar para salvar? E aí o espírito Lamenais Lamené vai também nos chamar a atenção para isso. Lançai-vos, pois, homens, né, um olhar sobre esta situação. Vós que a ciência espírita já esclareceu. Esse homem que teria morrido injuriando-vos, talvez se atire nos vossos braços. Entretanto, não deveis perguntar-se se ele o fará ou não, mas correi em seu socorro, pois salvando-o, obedeceis a essa voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo? Salvai-o. Então, ele pode ser malvado do jeito que for. É óbvio que a polícia, por exemplo, no papel dela de defender a sociedade, e muitas vezes não encontrando saída, por meio da necessidade de deter aquele criminoso, muitas vezes vai agir tirando a vida.
mas é sempre bom lembrar essa mensagem. Se eu estou diante de um grande perigo, tentando me defender e a lei civil me protege, e com certeza teremos álibi na lei do Criador, na lei universal. Mas, se pudermos salvar, que salvemos aquele que, mesmo malvado, está em vias de um abismo, de um perigo e até mesmo de uma morte, de uma desencarnação. Fica aí a nossa mensagem para reflexão que o Evangelho nos traz todos os dias nas nossas leituras diárias aqui no nosso momento noturno. Um grande abraço a todos e boa noite. Prece para a fluidificação das águas. Senhor Jesus, vós que junto à mulher samaritana prometeste que aquele que bebesse da água dada por vós jamais sentiria sede. Nós te pedimos, Senhor Jesus, dá-nos de beber da água que vem de ti, que essas águas curem todos os males do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. Transforma as águas aqui apresentadas em bálsamos salutares e que esses venham a curar todos os desequilíbrios ainda existentes em nós. Fica conosco, Senhor Jesus, hoje e por todo sempre. Que assim seja. Minutos de sabedoria. Toda a natureza é uma harmonia divina, sinfonia maravilhosa, que convida todas as criaturas a que acompanhem sua evolução e progresso. Seja em sua vida um instrumento apto a captar as vibrações de paz e serenidade da natureza, e sua saúde encontrará o equilíbrio necessário a prosperar cada vez mais. Viva de acordo com as leis da natureza e com o espírito voltado para Deus. Criador dos mundos e deste meu coração, se bendito por tanto amar, e eu que andava só e nada via ali além de mim, e meu coração ferido se esquecia sempre de ti, ó Pai, que as minhas mãos que até ontem eram sem ocupação, hoje sejam tuas para socorrer, amar com gestos de carinho teu nome levar, e meus olhos que antes só as trevas viam possam trabalhar por ti, meu Pai Criador. Se preciso for partir ou ficar, ser teu servo cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim, vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo aqui. Preciso for
partir ou ficar, ser teu servo, cheio de amor, e eu que andava só e nada via ali além de mim. Vejam só que lindo, sinto que Jesus está comigo.